Olá e bem-vindas, pensa um pouco comigo. Catar o feijão pro almoço, coar aquele café de manhã, ou até, sei lá, esperar a areia baixar num copo d'água. São coisas quase automáticas, né? Exato. Mas cada uma dessas ações é, na verdade, um eco de técnicas científicas super sofisticadas. Aham. Hoje, a gente vai mergulhar numas fontes que detalham a arte e a ciência de separar coisas. A ideia é entender como princípios que parecem simples, tipo tamanho e densidade, são a base de tudo, desde o garimpo de ouro até a análise do nosso sangue. Certo. Ok, vamos analisar isso a fundo. E o mais legal, que as fontes deixam bem claro, é que a gente está falando de processos puramente físicos. Ah, isso é importante. Sim, não tem reação química mudando as substâncias. É só usar de forma inteligente as propriedades delas para desembaralhar uma mistura. E para isso a gente tem basicamente 5 ferramentas: tamanho da partícula, solubilidade, ponto de ebulição, densidade e, para uns casos bem específicos, o magnetismo. Certo, então vamos começar pelo mais óbvio, pelo mais, assim, intuitivo. Imagino que a catação seja a mais antiga de todas, né? Com certeza. Pegar com a mão a pedrinha no meio do feijão. E se os tamanhos forem diferentes, tipo areia e pedra, a gente usa a peneiração. Exato, são os métodos da vovó. Super eficientes, mas claro, têm seus limites. São baseados na característica mais visual de todas, o tamanho. Se dá para ver a diferença ou se uma peneira resolve, tá feito. Mas a coisa começa a ficar interessante quando as diferenças não são tão claras. Pois é. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque e se as partículas têm o mesmo tamanho, mas pesos diferentes? Eu fico pensando no garimpo. O exemplo clássico. Aquelas cenas de filme, o cara com a bateia, ali tem ouro e areia, tudo minúsculo. Peneirar não adianta nada. Como é que se separa isso? Aí entra a genialidade de usar um ajudante, que é um fluido. No garimpo, o método é a levigação. Levigação. Isso. Você usa a densidade. A água corrente na bateia tem força para levar embora os grãos de areia, que são mais leves. Certo. Mas o ouro, que é quase 20 vezes mais denso que a água, ele mal se mexe. Ele fica ali quietinho no fundo. É a gravidade trabalhando para você. Quer dizer que o mesmo princípio vale seus lauar. Eu lembro de ver gente jogando amendoim torrado para cima e o vento levando a casquinha. Método, no caso, se chama ventilação. O fluido é o ar. A casca do amendoim é muito menos densa que o grão, aí a corrente de ar leva ele embora, enquanto o amendoim mais pesado cai de volta. Fascinante. Você usa um fluido para fazer o trabalho sujo. Mas vamos complicar. E se o tamanho e a densidade são parecidos? O exemplo das fontes é ótimo. Sal e areia. A olho nu, parecem a mesma coisa. Peneira não funciona, a água levaria os dois. Parece que não tem saída. Qual é o truque? O truque é a dissolução fracionada. E ele é brilhante porque, em vez de separar a mistura do jeito que ela tá, ele a modifica por um tempo. Como assim? Ele explora uma fraqueza de um dos componentes, a solubilidade. Você joga a água na mistura, a areia não se dissolve, ela continua lá. Mas o sal... O sal dissolve na hora. Exatamente, ele desaparece na água. Traí. Então você muda o problema. Em vez de dois sólidos, que eram sal e areia, agora você tem um sólido, a areia, e um líquido, que é a água salgada. Isso. E separar um sólido de um líquido é muito mais fácil. Agora você pode só filtrar para tirar a areia e depois, se quiser o sal de volta, é só evaporar a água. É um dos métodos mais, elegantes que existem. Falando em métodos engenhosos, tem um que parece mágica. A separação magnética. Ah, sim. Separar a limalha de ferro da areia é só passar um ímã. É como ter um superpoder que só funciona com um dos componentes. É a exploração de uma propriedade super exclusiva, né? Mas na indústria eles levaram isso para outro nível com a flotação. É muito usada na mineração. Flotação? Pensa assim, você tem um minério de cobre misturado com um monte de rocha que não vale nada. As densidades podem até ser parecidas. O que você faz? Não faço a menor ideia. Você moe tudo até virar um pó bem fininho e joga num tanque gigante com água e uns óleos especiais. Aí você injeta ar por baixo, criando milhares de bolhas. Certo? E o que é fascinante aqui é que esses óleos fazem as partículas do minério de cobre virarem hidrofóbicas. Elas repelem a água. Exato. E por isso elas preferem grudar nas bolhas de ar.
A rocha comum não faz isso. As bolhas sobem, levando o cobre junto, e formam uma espuma na superfície. Aí é só recolher. Nossa, isso é totalmente contraintuitivo. Você faz o material mais denso flutuar. É sobre quem gosta de bolha e quem não gosta, não sobre densidade. Uau, que incrível. Ok, cobrimos sólidos com sólidos. Mas o desafio muda quando a gente tem um sólido num líquido, né? Não dá para catar o barro da água. Exato. O ponto de partida muda. Por onde a gente começa? O primeiro pensamento é sempre criar uma barreira. É a filtração. O exemplo perfeito das fontes é o café coado. Clássico. O filtro de papel tem poros minúsculos. A água passa, mas o pó de café, que é maior que os poros, fica retido. É uma peneiração em escala micro. Tá, e isso é um método ativo. Eu preciso de um filtro. Mas e se eu não tiver? E se eu só tiver tempo, como na água com barro? Aí você usa a decantação. É o método passivo. Você deixa a mistura quieta e confia na gravidade. As partículas de barro são mais densas que a água, então elas vão devagarinho assentar no fundo. Formando um sedimento. Isso. Depois de um tempo, é só virar com cuidado o recipiente para escorrer a água limpa de cima. Simples, mas pode levar horas, ou até dias. Isso levanta uma questão importante. A ciência, a medicina, não pode esperar dias. Como é que se acelera a gravidade? Tente. Certo. Ao girar as amostras a milhares de rotações por minuto, ela gera uma força que pode ser milhares de vezes mais forte que a da Terra. Isso força a decantação a acontecer em segundos. E a aplicação disso deve ser gigantesca. É fundamental. O exemplo da fonte e a separação do sangue é perfeito. O sangue parece um líquido só, mas não é. Certo. Se você centrifuga, em minutos ele se separa em camadas. O plasma, que é um líquido amarelado e menos denso, fica em cima. E as células, mais densas, formam uma camada sólida no fundo. Quase todo exame de sangue passa por isso, então. Exatamente. Sem a centrífuga, a medicina diagnóstica moderna simplesmente não existiria como a gente conhece. Isso coloca tudo em perspectiva. Fomos da água barrenta para salvar vidas. Mas agora vem o desafio de verdade. O que as fontes chamam de misturas homogêneas. Ah, sim, o invisível. É quando algo se dissolveu por completo, como sal na água. Não tem filtro no mundo que separe e a centrífuga não adianta nada. Como se resolve isso? Aqui a gente precisa de uma ferramenta nova. Não dá mais para usar tamanho ou densidade. A gente tem que explorar o ponto de ebulição. O método mais antigo é a evaporação. Tipo as salinas, né? Perfeito. A natureza faz isso o tempo todo. A água do mar é represada, o sol aquece, a água evapora e vai embora, e o sal fica. Simples assim. Simples, mas com uma desvantagem enorme que a fonte aponta. Você perde a água. E se a água for importante também? Se conectarmos isso a um quadro geral, a evaporação é uma solução, digamos, incompleta. A solução completa é a destilação simples. Que seria? É uma evaporação com um passo a mais. A recuperação. Você aquece a água com sal, a água que ferve a 100 graus vira vapor. O sal, que só ferve a mais de 1.400 graus, fica para trás. Tá, até aí é igual a evaporação. Certo, mas em vez de deixar o vapor escapar, a gente captura ele e o guia por um tubo resfriado, um condensador. O vapor esfria, volta a ser água líquida pura e pinga em outro recipiente. Ah, entendi. No final, você tem o sal num lado e a água pura no outro. Nada se perde. Exatamente. Perfeito. Isso resolve para um sólido dissolvido. Mas e o caso do petróleo? As fontes citam ele como o exemplo máximo de complexidade. É uma sopa com dezenas de líquidos diferentes misturados. Aí a gente entra no território da destilação fracionada. E olha, é impossível exagerar a importância disso para nossa sociedade. É tão fundamental assim? Pensa que a destilação simples é uma chaleira e um tubo frio. A destilação fracionada é uma torre de metal de 40 metros de altura que é literalmente o coração da nossa civilização. Uau! Como essa torre funciona?
O petróleo bruto é aquecido a uns 400 graus, virando um monte de vapores. Esses vapores sobem pela torre de fracionamento. E o segredo é que a torre é mais quente na base e vai esfriando até o topo. Ah, tem um gradiente de temperatura. Exato. E cada substância ali tem seu andar preferido para se condensar. O asfalto, super pesado, condensa lá embaixo. O diesel, um pouco mais acima, o querosene, mais para cima ainda, e a gasolina, que é bem volátil, sobe até o topo antes de virar líquido. E em cada andar tem um jeito de coletar esse líquido? Exato. Tem pratos de coleta. Sem isso, a gente não teria gasolina, diesel, asfalto, nem a matéria-prima para a maioria dos plásticos. É o processo que, de verdade, move o mundo moderno. Impressionante. É como um prédio onde cada líquido mora no seu andar de temperatura ideal. Ok, para fechar, as fontes trazem os casos especiais. A primeira ferramenta é o funil de separação, para líquidos que não se misturam, como óleo e água. Sim, os líquidos immiscíveis. Esse método é, na verdade, uma decantação de alta precisão, só que para líquidos, o princípio é o mesmo. O mais denso, a água, vai para o fundo. O menos denso, o óleo, fica em cima. E o funil ajuda a controlar essa separação. A genialidade do funil é aquela torneirinha na base. Ela te dá controle milimétrico para escoar a camada de baixo e fechar a torneira bem na hora que chega na divisão entre os dois. Uma ferramenta simples, mas crucial num laboratório. Muito. E por último, uma técnica que a fonte descreve de um jeito quase artístico, a cromatografia. O exemplo é fantástico. Ah, eu adoro esse. Pingar tinta de caneta preta num papel filtro e mergulhar a ponta em álcool. De repente, o preto se abre num arco-íris de cores subindo pelo papel. O que está acontecendo ali? Ali está acontecendo uma corrida. A cromatografia separa as coisas com base na velocidade de cada uma. Uma corrida? Sim. Pensa assim, a gente tem a pista, que é o papel, a fase estacionária, e temos o arrastador, que é o álcool subindo, a fase móvel. Cada pigmento da tinta preta tem uma afinidade diferente pela pista e pelo arrastador. Como assim afinidade? Alguns pigmentos gostam mais de ficar grudados no papel, então eles se movem devagar. Outros têm mais afinidade com o álcool, se dissolvem nele e são carregados para cima bem mais rápido. E o resultado dessa diferença de velocidade é a separação. Exatamente. O pigmento mais rápido chega mais longe, o mais lento fica para trás. É uma técnica tão sensível e bonita que é quase arte. A primeira vez que eu vi isso num laboratório, separando os pigmentos de uma folha verde, parecia mágica. Você via o verde se desdobrando em amarelos e laranjas que estavam escondidos ali o tempo todo. Que jornada! A gente começou catando feijão e terminou vendo cores escondidas numa gota de tinta e movendo o mundo com torres de destilação. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a engenhosidade humana é fantástica. A gente pega observações simples, que coisas pesadas afundam, que a água evapora, e transforma em tecnologias que definem a nossa existência. Certo. Esses métodos, do mais humilde ao mais complexo, são a prova de como a gente entende e manipula as propriedades da matéria para criar ordem a partir do caos, para purificar, para analisar, para criar. Da água potável que a gente bebe aos combustíveis que nos movem. E isso nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. As fontes focaram em separações físicas, onde as substâncias continuam sendo o que são. Mas pensando de um jeito metafórico, quais misturas no nosso dia a dia, de tarefas, de informações, até de emoções, poderiam ser mais bem gerenciadas se a gente aplicasse um princípio de filtração para reter só o que é importante? Ou, quem sabe, um princípio de destilação, para purificar uma ideia complexa até a sua essência mais clara e potente. Fica a reflexão.